Muito boa tarde para você que acompanha a Rede Vida, começando ao vivo para todo o Brasil, o nosso Bendita Hora pela Rede Vida de televisão. Se você não ligou a TV no horário errado, não. Esse não é o frente a frente, tá bom? É que o nosso querido Padre Juarez, ele teve um compromisso e eu tô aqui com muita alegria apresentando o Bendita Hora no lugar deles. Em primeiro lugar, eu quero que você aí de casa participe ao vivo através do chat do YouTube. Só você acessar youtube.com/Bendita Hora ou youtube.com/TV Rede Vida. Você vai participar do chat dando sua opinião. Eu quero muito contar com a participação de todos vocês. Confesso que estou nervoso porque esse programa é muito mais descontraído do que o Frente a Frente, mas tenho certeza que com a ajuda dos meus convidados, que eu vou apresentar agora, nós teremos um magnífico programa. Eu começo com a doutora Leila Navarro, que é palestrante motivacional. Seja muito bem-vinda, Leila. Muito obrigada. A Leila é influencer, palestrante, mentora e escritora. Ela é empresária, considerada uma das importantes palestrantes no Brasil e foi eleita a palestrante mais lembrada do Top of Mind de RH em 2020. Muita coisa, hein, Leila? Mas faz tempo, vamos falar do presente e do futuro, que eu sou assim. Muito bem, a gente vai falar muito de presente e futuro aqui, com as notícias que nós temos hoje, junto com o Dr. Marcelo Pereco, ele que é neurocirurgião, formado pela Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo e também atua nos principais hospitais. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Quero entender um pouco sobre esse universo da neurocirurgia, que é uma das... carrega uma responsabilidade, que é neurocirurgião, muito grande, né? Sim, é uma área bem delicada e requer um treinamento bem intenso aí para poder tratar as doenças todas. Muito bem, então. E conosco aqui também, Rodolfo Ramazini, diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Rede Vida. Obrigado. Nós vamos falar sobre esse tema da falsificação, com algumas notícias que nós trazemos para vocês aqui. Lembrando que você pode participar pelo nosso YouTube. Agora nós vamos ver o pensamento do dia na tela. Por favor, coloque o pensamento do dia na tela. É tudo questão de ponto de vista. Perder é como ganhar de trás para frente. É tudo ponto de vista, Leila. Perder é como ganhar de trás para frente. O que você acha disso? Eu acho isso maravilhoso, porque eu vim para ganhar. Eu acho que a vida é isso, eu só ganho. Sabe que eu acho que eu nem erro na vida? Porque eu aprendo, eu tenho sucesso. Eu tirei essa palavra errada da minha vida. Porque quando você erra, você fala, errei, que droga, tal. Você investe em uma coisa e erra. Mas você fala, aprendi, o cérebro funciona diferente. E depois que eu aprendi como é que o cérebro funciona, eu só trabalho a favor dele, não contra. Eu não sou do contra, eu sou do favor. Muito bem, sempre com um pensamento positivo, então, né, Leila? É verdade. O Rodolfo, a gente sempre tem disso, de que a gente aprende que os erros nos impulsionam, não é? Tem muito dessa coisa. Sim, a questão é você enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? A gente tem que sempre enxergar o copo meio cheio, entender do lado positivo das coisas para que a gente possa ir adiante, né? Sempre isso. Ficou emocionado, Rodolfo? Na verdade, não. Engasgou mesmo. Achei que a frase tivesse pegado você emotivamente. Ô, doutor Marcelo, Perdão. Na questão da medicina, errar é um pouco complicado. Mas, inevitavelmente, às vezes, há um diagnóstico que a gente faz um pouco assim, no primeiro olhar, e que os exames passam a dar mais clareza das coisas, não é? Sim, claro. Na medicina você tem os diagnósticos diferenciais. Então, às vezes, você tem uma doença que aparenta ser uma coisa e aí com os diagnósticos diferenciais você consegue ter o diagnóstico correto, o diagnóstico exato. Então, a medicina armada, né, a propedêutica armada, os exames são importantes junto com o exame clínico para você fechar o diagnóstico correto. Muito bem, então. E a nossa enquete de hoje é a seguinte: você se considera uma pessoa muito competitiva? Sim ou não? Você vota pelo Instagram oficial Programa Bendita Hora e eu quero saber a opinião dos nossos convidados presentes aqui. Vou começar com o Dr. Marcelo. A enquete está no ar, né? Você se considera uma pessoa muito competitiva, Dr. Marcelo? Eu acho que todo mundo que quer crescer acaba sendo competitivo porque você precisa se destacar em relação aos outros para você crescer, né? Então, o meio médico é competitivo, não é? O meio médico é muito competitivo e você precisa estudar, precisa treinar, precisa estar sempre atualizado
para estar na frente, junto com os outros colegas. Claro, existe uma competição, mas também uma competição saudável, porque às vezes um outro colega mais jovem, você ensina ele. Então, existe uma competição, mas existe uma fraternidade muito grande entre os médicos e um ajuda o outro. Isso é importante. Eu acho que a gente aprende, Rodolfo, quando a gente contribui com o nosso conhecimento, né? É meio que natural isso. Sim, nós temos que contribuir com o nosso conhecimento para preparar outros profissionais para o mercado e para ajudar as pessoas a evoluírem. Mas eu também sou uma pessoa competitiva, eu me cobro muito para estar sempre em alta performance, para poder auxiliar as pessoas, para poder conseguir entregar os projetos, e eu acho que a gente precisa ser assim na vida para poder chegar longe, né? Muito bem. Leila, a competitividade, hoje em dia, com o mundo de redes sociais, é um negócio que deixa cada vez... Principalmente, eu falo pela minha profissão, né, de jornalista e apresentador, a gente fica competitivo vendo as figuras aparecendo ali na rede social. Eu acho que tá cada vez mais difícil, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou chegando da China. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Nossa, é Eu competitivo. digo que lá, que a competição, eles falam assim que é uma competição gladiadora. Mas eu acho que é uma competição espermatozoídica. Porque eu pensei assim, quando você vai nascer, tem 400 milhões de óvulos, 40 milhões de espermatozoides para chegar no óvulo. E daí vira o ovo e você nasce. Na China, quando você nasce no meio de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se você não continuar correndo, você não vai sobreviver. Ou seja, a corrida não termina. Não, ele é assim. Eu falo assim, lá tem que ser espermatozoide a vida inteira. Você continua, de 40 milhões, você passa para 1 bilhão e 400 milhões. E lá é assim, até o mantra é esse, copia e faz melhor, copia e faz melhor. Se você faz uma coisa lá, ele sabe que o outro vai te copiar e fazer melhor. Então, você que está aqui, que o outro te copiou, você já tem que estar melhorando. Gente, então, é um espírito de copia e faz melhor, copia e faz melhor. E daí, eu não senti um espírito de competição lá. Olha que legal. Eu senti um espírito de colaboração. União. Sabe por quê? Porque eles fazem tudo aquilo porque eles querem que a China seja a primeira do mundo. A meta deles é a China 2030, com emissão zero de CO2. É a China daqui 100 anos, o primeiro país do planeta Terra. Então assim, é muito interessante porque a mentalidade de todo mundo é um foco só. E quando eu quero fazer melhor que você e você melhor que eu, nós vamos progredindo, crescendo, crescendo. Gente, eu voltei atordoada de lá. Você voltou motivada de alguma forma? Sabe o que? Não, na realidade, é um outro. Eu fui para a Índia várias vezes, eu digo que a Índia é outro planeta, mas para mim a China é uma outra dimensão. Porque, gente, é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, o raciocínio é outro, a lógica é outra. A gente né? dá a impressão de que num país com 1 bilhão de pessoas, a competitividade seja muito mais intensa, né? Mas pelo que a Leila falou, então há ali um espírito de união. Porque como é que você vai segurar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas se um quiser matar o outro? Ninguém quer puxar o tapete do outro. Eles vão melhorando, porque vai melhorando em prol de um objetivo comum, que é a própria China. É um patriotismo que talvez a gente não consiga ainda alcançar. Nós vamos para a primeira notícia do dia e vou querer o comentário de todos vocês aqui da mesa e também de quem está em casa. Vamos colocar no ar? Pirataria volta a crescer com o cinema e streaming mais caro. Mesmo com a queda dos DVDs, lançamentos de filmes e séries voltaram a ser disponibilizados ilegalmente na web. Rodolfo, mesmo com os streamings, a pirataria segue com fôlego, né? Sim, infelizmente a pirataria de audiovisual ela vem crescendo. Foi formada uma força-tarefa da Anatel com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, que vem derrubando esses sites com o apoio da BCF. Mas cada vez que nós derrubamos uma dessas plataformas, vem outra e nós temos que começar um trabalho para identificar onde estão instalados esses equipamentos para poder derrubá-la. Infelizmente, o que está acontecendo? As plataformas de streaming oficiais, originais, subiram um pouco seus preços. Da mesma maneira, o ticket médio dos cinemas aumentou um pouco. E isso faz com que a população das classes D e E acabe procurando alternativas mais baratas. E elas, infelizmente, existem no mundo inteiro. E aqui no Brasil vem sendo feito um trabalho muito sério para a retirada dessas plataformas do ar, do mesmo jeito que vem se trabalhando para acabar com a questão do TV Box na pirataria de televisão por assinatura. Mas enquanto o consumidor brasileiro não perceber que quando nós damos dinheiro para qualquer uma dessas opções, seja o TV Box, sejam as plataformas de streaming piratas,
que nós estamos dando dinheiro para o crime organizado, lavar dinheiro e maximizar seus lucros, infelizmente nós não vamos conseguir resolver esse problema. Ou seja, isso passa principalmente pela conscientização do consumidor. Ô Rodolfo, antigamente, eu sou do interior, a gente comprava aqueles CDzinhos com filmes e músicas, enfim, aquilo era uma prática ali legal, isso no começo dos anos 2000. Hoje em dia eu não vejo mais esse tipo de atuação. Mas existe ainda essa falsificação de filmes e músicas? Sim, muito. Ela continua, mas houve uma migração também das quadrilhas de falsificadores, dessa modalidade de fazer a mídia, para a modalidade de transmitir isso via streaming também, no setor audiovisual e no setor de música. Do mesmo jeito que as gravadoras hoje, a sua receita, a grande parte vem das vendas via streaming, a mesma coisa ocorre com a falsificação. Então, nós que combatemos os falsificadores em conjunto com as autoridades, temos que nos adaptar e aprender todos os dias para continuar coibindo isso de maneira efetiva, como a gente vem fazendo. Mas enquanto não houver essa conscientização do consumidor que compra isso, que adquire esses produtos, de que isso está botando dinheiro na mão do crime organizado, essa batalha vai ser um pouco infrutífera, infelizmente. Essa pirataria, ela, no Brasil, ela é assim? Fora do Brasil também é? Ou é mais com os latinos? O Brasil é um dos países que mais consome produtos falsificados no mundo. Glória a Deus, né? Nós temos alguns problemas locais pelo tamanho do país. Por exemplo, nós temos 14 mil quilômetros de fronteira seca com os nossos países vizinhos. Só 28 postos de fiscalização. Os nossos portos de Belém do Pará, Rio Grande, nós não temos 3 mil agentes da Receita para fazer desembaraço do que chega e sai em containers. Só no porto de Roterdã, na Holanda, tem 3.200 agentes. Então falta um pouco de vontade política, falta um pouco de investimento do setor público e a nós, que representamos a iniciativa privada, trabalhar em conjunto com essas autoridades para ajudá-los da maneira que for possível para combater. Agora, esses gargalos todos têm a ver também com a alta carga tributária que nós temos aqui no Brasil, que incide sobre quem produz o produto original, aqui eu importo o produto original, e isso acaba também sendo mais um chamariz para que o consumidor procure o produto legal. Se o governo revisse as cargas tributárias dos setores mais prejudicados pelo contrabando, pela pirataria e pela falsificação, certamente esses produtos poderiam ter um preço mais competitivo, diminuindo assim o apelo do mercado ilegal. Eu tenho mais uma pergunta para ele. Sim. Você acha que com a inteligência artificial, que ela entra em tudo quanto é lugar e nós estamos conectados hoje numa rede, que nós conseguimos ter dados de todo mundo, saber o que todo mundo está fazendo a qualquer hora, isso vai melhorar para a gente poder... Boa pergunta. Essa da inteligência artificial é boa. Do mesmo jeito que nós estamos a utilizando nas investigações e nos trabalhos, as quadrilhas também estão usando a inteligência artificial para driblar as ferramentas de fiscalização. Existe aqui no Brasil um trabalho muito bem feito por algumas plataformas de e-commerce usando inteligência artificial para tirar os anúncios de produtos falsificados, como é o caso do brilhante trabalho, por exemplo, que faz o Mercado Livre. Mas outras redes ainda não acompanham e não fazem um trabalho tão efetivo e a BCF vem colaborando com elas e com as autoridades para que a gente cada vez mais use inteligência para desarticular a venda de produtos ilegais. Muito bem, então eu volto para a mesa principal com uma convidada especial que também está debutando aqui no Bendita Hora, que é a doutora Lígia Cogos, conhecidíssima da nossa Rede Vida, sempre no Vida Melhor, agora aqui no Bendita Hora. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Olha, é um acontecimento hoje. É um acontecimento para nós. Fico muito feliz. Doutora Lígia é dermatologista. Ela que é formada pela Universidade Federal de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, teve um pequeno atraso para chegar aqui por conta do trânsito, né, doutora Lígia? Não foi o trânsito, eu fui atender uma urgência de uma vizinha minha. Muito mais difícil o atendimento, então. Não, é que aí demora, né? Mas, olha, muito obrigada pela generosidade e compreensão de vocês, tolerando os meus atrasos. E eu, infelizmente, tenho uma fama ruim nesse Não tem problema. Em São Paulo, o atraso é tolerado. O único lugar do país onde o atraso é permitido. Bom, doutora Lígia, estamos com Leila, doutor Marcelo e Rodolfo e nós vamos debater sobre os diversos temas e eu convido vocês agora para mais uma notícia. Como manter a imunidade mental, emocional e física nos tempos modernos? Em tempos de home office, é preciso nos desenvolver e nos aperfeiçoar cada vez mais. Analisar a mente, as emoções e corpo físico que estão ao nosso favor
e não nós à mercê deles. Não é, Leila? É, gente, é isso. Mas não tem vacina. Imunidade mental tem Se como? não tivesse vacina, não tem vacina para isso, né? Tomar uma vacina, uma pílulazinha, né? É um trabalho de autoconhecimento. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que desenvolver e aprender desde quando a gente é criança, né? A conhecer como é que a gente lida com as nossas próprias emoções, a tomar consciência das suas próprias emoções. Porque às vezes você está irritado, está nervoso e você nem se pergunta o que está acontecendo. Às vezes você ficou nervoso e irritado com algum fato pela manhã e até à tarde você continua com aquele mau humor, com aquela sensação, com aquela contração, né, de vários tecidos e músculos e da mente em relação a uma coisa que já passou. Então, o autoconhecimento, esse equilíbrio, depende da gente. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Então, quando a gente fala de imunidade mental, para mim, é aprendizado, é tomada de consciência. E hoje, se não tiver esse caminho... E controlar a mente num momento em que a gente tem muitos ataques por rede social, todo dia sendo bombardeado por notícias instantâneas ali nos diversos aplicativos, eu acho que é muito mais difícil, não é? Você sabe aquele filme Matrix? Eu acho ótimo, né? Porque eu acho que nós estamos vivendo numa Matrix. Nós estamos num grande metaverso, aqui é uma loucura. Mas para você ir para a sua realidade, o que ele fazia? Ele desplugava. E eu acho que é o que nós estamos fazendo, precisa desplugar. Eu estava vendo uma notícia muito interessante, que até sugiro de vocês como tema aqui, de poluição eletromagnética. Nossa. O efeito da poluição eletromagnética no homem. Porque, gente, hoje nós estamos dentro de uma... O planeta Terra está dentro de uma bolha de eletromagnetismo, que são um monte de satélites mandando um monte de ondas. E nós estamos aqui cheios de ondas, a gente dorme com onda do lado, tem onda de tudo quanto é lugar. Então, estão estudando qual que é o efeito disso no ser humano. Isso é uma coisa é um assunto muito moderno, muito interessante, e a gente tem que estar atento a isso, né? A gente está falando de imunidade. É verdade, doutora Lígia. Os minutos que a gente deita lá na maca para poder receber um tratamento, fazer um peeling, é o momento de desligar também, não é? Desligar do mundo. Olha, vocês falaram de imunidade mental. Eu sou uma privilegiada porque as próprias pessoas me imunizam. Porque nada destraumatiza mais do que o contato com pessoas, né? Pessoas reais. Conversar com elas, tentar resolver alguma coisa, dar uma bronca de repente. Eu dou muita bronca. Muito bem. Então, se conversa muito, A né? falta de contato hoje em dia das pessoas é muito, eu acho que causa uma irritabilidade, porque a gente fica preso no celular o tempo todo e a gente perde o contato físico, visual. Essa conversa direta hoje em dia é muito difícil. Eu acho que é isso que deixa as pessoas muito nervosas, não é? Concordo, eu acho que a gente tem que ter menos tela e mais contato físico, conversar mais, porque essa questão de você ficar só recebendo notícias e tela, isso faz um mal imenso pra gente. Então, tem que estar fortalecido aí na parte mental e espiritual, com certeza. Durante a pandemia, com a questão do home office, algumas pessoas da minha equipe ficaram doentes e foram ao hospital com diversos tipos de problema e acabaram descobrindo que aquilo tinha uma origem psicossomática. Depressão e outras preocupações que levavam as pessoas a sentir dores. Quando todo mundo voltou ao presencial, ao dia a dia, como a doutora Lígia bem disse, ao contato diário, a resolver os problemas na hora, a ter que lidar com as coisas na hora, a produtividade de todos aumentou e hoje não tem ninguém deprimido na nossa equipe. Então, eu acho muito importante o contato diário para que a gente possa tanto desopilar o fígado quando precisa, como aprender a resolver os problemas. Mas é essencial você ter um refúgio para poder fugir aos finais de semana, algum lugar assim, onde você possa desligar um pouco e respirar para recarregar as baterias. Quem que for em casa no momento de leitura, pegar um livro, ler Isso, perfeito. fisicamente o livro, já ajuda bastante. Próxima notícia agora, vamos colocar aqui, hérnia de disco, doença, foi a principal causa de afastamento do trabalho em 2023. A hérnia de disco, doutor Marcelo, ele é um problema que a gente geralmente associa com o avanço da idade, mas não é bem assim, né? Não, a gente tem muitos pacientes jovens que apresentam hérnia de disco, vem tendo uma prevalência bem maior entre a segunda e terceira década. Antes era mais entre a quinta e sexta, mas os problemas de coluna vêm acontecendo em pessoas mais jovens, pela questão do home office, pela questão de ficar muito tempo sentado no trabalho, a falta de exercício físico, muita gente só na tela também. Então, todos esses problemas de postura têm aumentado a incidência de hérnias de disco.
e afastado muita gente do trabalho, porque é uma doença limitante que causa muita dor, causa déficit neurológico. Então tem afastado muita gente do trabalho, tem sido considerada uma das maiores causas. Prevenção, nesse caso. Tinha uma pergunta pra ele. Eu queria saber como é que a prevenção da hérnia de disco existe? Existe a prevenção, que é a atividade física, né? E sempre que tiver uma dor na coluna irradiada para os braços ou para as pernas, procurar um profissional para verificar se tem uma lesão de um disco numa fase inicial. Porque todo disco que virou uma hérnia, né? Todo disco que sofreu uma herniação, que rompeu, ele tem lesões prévias. Então, muitas vezes a pessoa começa a ter dores na coluna e não procura nenhuma ajuda, não procura uma avaliação e acaba tendo essa evolução para a hérnia de disco. Então, a prevenção é exercício físico, manter uma rotina diária adequada e, caso comece a ter alguma dor na coluna, buscar fazer alguns exames para diagnosticar uma fase inicial. Porque na fase inicial você consegue fazer tratamentos clínicos ou pequenos tratamentos cirúrgicos que não vão decorrer de uma intervenção maior no futuro, dando afastamentos, dando outros problemas. Eu fiquei curiosa, queria saber se hoje em dia tem mais hérnia de disco na cervical do que no resto da coluna, devido ao celular, porque você sentado está com o celular, em pé está com o celular, a pessoa está com o celular o tempo inteiro. E daí eu queria saber se estatisticamente... Mas isso é uma pergunta importante, porque estatisticamente não tem nenhum trabalho recente mostrando isso. Mas o que a gente vê na prática que aumentou muito a incidência de hérnias de disco cervicais em relação às hérnias de disco lombares, que é mais frequente a lombar, mas aumentou muito a incidência de hérnias de disco na coluna cervical por conta das posturas realmente. As pessoas ficam muito tempo na tela e esse peso da cabeça aumenta de acordo com a angulação. A gente tem artigos que mostram que, dependendo da angulação que você fica na tela, isso aumenta o peso da coluna, né, o peso que a coluna suporta, e aumentando a incidência de hérnia de disco. Então, aumentou a incidência de hérnia de disco cervical, não passa ainda a da lombar, que a lombar é maior, mas aumentou. Isso, a frequência no consultório, a gente consegue ver que aumentou, e tem trabalhos que estão aí sendo desenvolvidos para mostrar isso. Então, Marcelo, a questão da tensão, do tensional, ela pode agravar um problema de hérnia de disco tensional, causar uma dor na lombar que depois pode virar uma hérnia de disco? Vezes, não virar uma hérnia de disco, porque a hérnia de disco ela é um desgaste do disco e acaba rompendo e tendo a saída do núcleo do disco, causando a hérnia. Mas a tensão muscular leva pacientes a ter crises de dor lombar, crises de dor cervical pela tensão muscular, e essa tensão acaba muitas vezes tirando o paciente da sua rotina e ele tendo que ficar acamado, ir para o hospital, e muitas vezes nessa ida ao hospital, com uma contratura muscular, você diagnostica uma hérnia de disco que muitas vezes passaria assintomática se não fosse a tensão nervosa. Muito bem, nós temos mais uma notícia, então eu vou pedir para a equipe colocar no ar agora. O peeling de diamante, tratamento estético, ameniza rugas, manchas e estrias. O método estimula a formação de colágeno e promove esfoliação da pele. Peeling de diamante, o que é isso? Usa diamante mesmo, doutora Lígia? Eu não uso, nunca usei. Porque os médicos têm as suas preferências, né? Claro. Então, na sua preferência... Peeling de diamante é um nome, um marketing impressionante, né? Dá a impressão que vai se ficar com uma pele de diamante. Alguns médicos que eu conheço usam e gostam, mas nós usamos outras maneiras de fazer peeling, né? E o peeling que a senhora costuma aplicar nos seus clientes, quais seriam eles e na verdade, eu queria saber qual que é o benefício do peeling. Eu nunca fiz. Eu só fiz botox. Mas eu queria saber o que o peeling não pode faz. contar pra ninguém, é segredo. Não, eu conto. Eu não tenho problema com isso, não. Para quem trabalha em televisão é necessário, às vezes. E por mais que eu tenha só 30 anos ainda... Eu não sei porquê. Mas, eu sempre respondo que eu tenho entre 28 e a eternidade. Peeling. Qual é o benefício dele, doutora Lígia? Peeling quer dizer, em inglês, uma descamação. Ótimo. Um nome que ficou consagrado e que serve para uma grande variedade de peelings, né? Nós temos inúmeros peelings. Até recentemente houve uma notícia aí de um rapaz que morreu, né? Se submetendo a um peeling de fenol.
Terrível aqui. E por uma aventureira que nem médica nem nada era. O peelings como esse, por exemplo, o peeling de fenol, uma fórmula criada por Baker e Gordon em 1960, consagrada, mas que já não se usa mais, porque é um peeling que leva 3 meses para se recuperar e atualmente as pessoas não têm esse tempo, né? Eram as estrelas de Hollywood, grandes cirurgiões plásticos, é um peeling que necessita de acompanhamento, monitoramento cardíaco. E aí nós temos uma inúmera variedade de peelings, até peelings que nós damos para a própria paciente usar sozinha, cada 10 dias. É possível isso? É possível. São peelingzinhos suaves, são peelings. E aí temos peelings que deixam a pele 8 dias marrom, como os peelings de Resorcina, muito eficientes e com pouco risco. Peelings de ATA, peeling de ácido retinóico, que são os mais comuns. E até esses que nós damos para a própria paciente usar sozinha, claro, bem instruída, porque às vezes as mulheres não prestam atenção nas coisas. Eu acho que a rotina do cuidado com a pele, que eu acho que é o mais difícil, né, doutora Lígia? O mais complicado é isso. As mocinhas agora com 12, 13 anos, e adolescentes até, elas falam, eu vim aqui porque eu queria uma rotina de skincare. É bonitinho. Todas querem fazer isso. Todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer. Se você me permite, eu queria fazer um alerta. A doutora Lígia citou a questão da pessoa que faleceu fazendo um peeling com um falso profissional. Sim. A questão dos maus profissionais, falsos profissionais, e a questão do barato, que acaba saindo muito caro, doutora Lígia, é uma coisa que eu lido no meu dia a dia, combatendo os produtos falsificados, os cosméticos, os produtos de pele e tudo mais, de higiene, enfim. E, infelizmente, no ramo que a senhora atua, tem muita coisa de má qualidade, falsificada também, que chega para ser utilizada por esses maus profissionais, né? O que mais nós temos agora é pessoas falsificadas, né? Então, é engraçado, o doutor falou o barato, até quando nós vimos, foi cobrado desse moço que morreu uma quantia alta, acho que eram uns R$3.000 para fazer alguma coisa, que não seria esse, né, o valor. Então, e até o anúncio da moça no Instagram parecia uma artista de cinema, uma foto bonita, e quando mostraram a realidade, era uma gordinha manchada assim, que não tinha nada a ver com a foto. Então, o doutor deve entender muito disso. É tudo fake, né? Perfeito. Tudo falso. Muito bem. Olha, eu vou ter que fazer um intervalo rápido, mas daqui a pouco o Bendita Hora volta com esse time aqui sendo conduzido de modo, assim, de surpresa por mim, mas tá indo muito bem. Eu volto já com o nosso Bendita Hora e eu aguardo todos vocês. Rapidinho. Desculpa ficar te interrompendo. Muito bem, nós voltamos com o Bendita Hora. E só para esclarecer para quem está perguntando aqui no YouTube, o padre Juarez teve um compromisso e pediu para eu vir aqui substituí-lo. Então eu estou tendo a honra de conduzir o Bendita Hora junto com todos vocês, recebendo aqui 4 figuras importantíssimas. Doutora Lígia Cocos, dermatologista, a Leila Navarro, que é palestrante motivacional, o Rodolfo Ramazini, que é diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, e o neurocirurgião Dr. Marcelo Peroco, muito bem. Peroco, olha, errando o sobrenome. Hoje, pela manhã, nós recebemos aqui na Rede Vida a visita do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu conversei um pouquinho com ele e eu queria que vocês assistissem sobre essa passagem que ele teve aqui na nossa emissora. Vamos rodar.
Boa tarde para você que assiste o Bendita Hora. É isso mesmo, o governador Tarcísio de Freitas e a primeira-dama Cristiane de Freitas participaram da missa aqui na Capela Nossa Senhora de Fátima, presidida por Dom Fernando Figueiredo e também concelebrada pelo Padre Rodolfo. Nós vamos conferir as palavras do governador após a missa e também ver um pouco das imagens da participação dele por aqui. Como que é para o governo do estado a atuação da Rede Vida, um canal que está presente não só no estado de São Paulo, mas em todo o país? Como é que você vê a comunicação para levar boas notícias e boas ações do governo? Olha, é uma comunicação importante. Eu acho que o governo está pautado no diálogo, na dignidade, no desenvolvimento, e ter um veículo que alcança as pessoas, né, com que as pessoas podem contar para levar informação verdadeira, informação oportuna, contar um pouco do que está acontecendo, às vezes até para que as pessoas possam ter acesso às políticas públicas, é muito bom. E a gente conta muito com a Rede Vida. E o que a gente pode esperar do governo estadual nos próximos meses, aí, nos próximos anos? Pode esperar muito trabalho, a gente está avançando muito em pautas importantes, diminuindo as filas na saúde, né? A tabela SUS paulista tem dado fôlego, né? Oxigênio financeiro para Santas Casas, a gente abriu uma quantidade grande de leitos. A população pode esperar o crescimento desse programa habitacional, que já é o maior da nossa história. Então, a gente hoje tem 112 mil residências em construção e que nós vamos entregar nos próximos meses, nos próximos anos, e nós vamos iniciar uma jornada de quase 80 mil mais, né? Então, a gente vai passar das 200 mil residências entregues, já entregamos 32 mil casas. A população pode esperar também muito investimento em infraestrutura, na expansão do transporte metroferroviário, dos trens intercidades, obras que eram esperadas há muito tempo, prolongamento da Carvalho Pinto, prolongamento da Castelo Branco, né? Então tem muita coisa legal que vai acontecer também no campo da infraestrutura. Em breve a gente vai estar mandando a primeira leva de jovens da rede pública para fazer intercâmbio no exterior, para aprender a falar um idioma, né? Vão para países de língua inglesa. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única na vida desses jovens. Então, a gente quer dar ferramentas, né? Assim como o crescimento do ensino profissionalizante. A gente está investindo muito na formação profissional tecnológica. Então, nós temos um programa que é o Qualifica SP, onde a gente está formando 120 mil profissionais para a área de tecnologia da informação. Programação, computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas. Então, tem muita coisa boa acontecendo e aqui é uma oportunidade de mostrar isso. Muito bem, então a gente ouviu as palavras do nosso governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E agora eu vou falar com os nossos convidados e chamar mais uma notícia. Olha aqui. Pessoal, você está vendo? A gente volta para cá. Enquanto a gente está, ou eu, ou o Padre Marcos, ou o Padre Juarez vai lá fazer o anúncio, o pessoal continua conversando aqui. Quando eu estou na mesa como convidado, eu continuo conversando com os demais. E é muito gostoso. É uma troca de informações maravilhosa. E a gente estreita laços e aprende muito mais. Notícia, Rodolfo? Vamos lá então para mais uma notícia. Mercado ilegal no Brasil causou um prejuízo recorde à economia de 414 bilhões em 2023. O setor de bebidas ligado aos ganhos de contrabando e de falsificação, com perdas de mais de 78 milhões aos cofres públicos. A cidade de São Paulo, que é o maior mercado consumidor do país, é o destino favorito das mercadorias dos criminosos. Dá para falsificar bebida também? Dá não. Hoje é o produto mais falsificado, são as bebidas. O Brasil tinha, até 2016, um sistema chamado Sicob da Receita Federal, gerido pela Casa da Moeda, que era instalado em todas as fábricas de bebida no Brasil, na linha de produção. Com esse sistema, a Receita Federal sabia em tempo real tudo que estava sendo fabricado, seja na Coca-Cola, na Ambev, como nas pequenas, e conseguia tributar isso em tempo real. Esse sistema foi desligado em 2016, no final do governo Temer, por uma assinatura de um funcionário de terceiro escalão da Receita, mesmo com uma lei em vigor. E desde então o que aconteceu? A sonegação explodiu, os falsários ficou mais fácil obter os insumos, ou seja, obter a bebida, obter garrafa, obter rolha metálica, tampa. E de lá para cá, esse prejuízo relacionado às falsificações de bebida explodiu. A BCF trabalhou muito ao longo dos últimos anos para mostrar para o governo, para a Receita Federal, as consequências do desligamento desse sistema de controle de bebida, do Sicob, e eu consegui, graças a Deus, há 2 semanas, que o TCU revertesse essa decisão, e o TCU deu uma decisão que obriga
a Receita Federal a retomar o controle de produção de bebida no Brasil num prazo de 60 dias. Quando isso for retomado nas fábricas, o que vai acontecer? As quadrilhas de falsificadores vão ter mais dificuldade de obter os insumos para falsificar bebida e o governo vai aumentar a sua arrecadação sem precisar aumentar imposto, porque nós vamos conseguir arrecadar imposto em cima dos sonegadores e das pequenas fábricas ilegais. Sem esse controle de rastreabilidade de produção, você facilita muito a vida de quem quer falsificar produtos. No caso das bebidas, para ser bem breve e rápido, quem quer falsificar uma marca líder de mercado, ele precisa do líquido, ele precisa da cerveja ou da vodka. Aonde ele arruma esse líquido? Nas pequenas fábricas que fazem de fundo de quintal, que não estão sendo rastreabilizadas, que produzem sem emitir nota fiscal. Com o sistema do Sicob funcionando de novo, isso vai acabar, porque todas as fábricas de bebida voltarão a ter esse controle na linha de produção. Isso vai proteger a nossa população de consumir bebidas falsas, que podem estar contaminadas, e vai aumentar a arrecadação do governo. Só para citar um assunto rápido, só nessa semana é a segunda fábrica de cerveja falsificada que nós debelamos com as autoridades. Segunda? Foi uma em São José dos Pinhais, no Paraná, quinta-feira passada, e outra ontem, brilhantemente derrubada pelo DEIC de São José do Rio Preto, na cidade de Novo Horizonte, aqui no interior do estado. Eram locais imundos onde se falsificava cervejas, trocava tampa, rótulo, fraudava-se a bebida, e essas bebidas eram vendidas pelo preço do produto original ao consumidor, em bares, em mercados, ou seja, estava se causando um tremendo prejuízo à saúde da população e, obviamente, a empresa líder de mercado, dona da marca, que estava sendo vilipendiada. Né? E hoje em dia vocês têm um trabalho junto com essas diversas... Por exemplo, a polícia deve ser a principal aliada da BCF. Sim, claro. Né? E isso, como é que vocês têm monitorado, por exemplo, às vezes anúncios, não só falando da questão da bebida, mas a questão de anúncios em redes sociais e tudo mais, para identificar esses falsificadores? Obrigado por ter tocado nesse assunto. Hoje, 1/3 de todos os produtos falsificados chegam ao consumidor através das plataformas de e-commerce e das mídias sociais. Antes da pandemia, esse número era 10%. E se vende desde a bebida, passando pelo óculos, pela camiseta, até um instrumento cirúrgico e hospitalar falsificado através das redes. A BCF vem trabalhando, monitorando essas redes, e quando chega numa boa informação, através de denúncias recebidas, nós fazemos uma investigação, descobrimos a fonte desse produto, denunciamos a polícia e depois acompanhamos a polícia na diligência para prender essas pessoas, ou a Receita Federal, ou a PRF, quem quer que seja, para que nós possamos proibir que esses produtos entrem em circulação. Por quê? Quando você fala de uma camiseta falsificada, esse produto é um produto que lesa a indústria, obviamente, mas não lesa a saúde e a segurança do consumidor. Todos os outros produtos falsificados, seja a bebida, a autopeça, o medicamento, o cosmético, o shampoo, todos eles vão causar um prejuízo para a saúde e para a segurança do consumidor, porque eles são feitos sem nenhum padrão de qualidade, com matéria-prima de péssima qualidade, e a gente sempre vai pagar um preço muito alto por estar consumindo esse produto, razão pela qual a gente vem trabalhando cada vez mais em conjunto com as autoridades para tirar esses produtos do mercado. Caramba, ô doutor Marcelo, eu queria saber como é que funciona nessa questão da saúde, o controle que vocês têm para adquirir produtos sempre da melhor qualidade, porque deve bater muita gente na porta dos consultórios oferecendo os mais variados tipos de produto, não é? Do ponto de vista cirúrgico, a gente tem uma prerrogativa do Conselho Federal de Medicina que a gente pode indicar 3 marcas de produtos. Então você pode solicitar 3 fábricas que você conhece, que são referência no mercado mundial, referência internacional, fábricas que têm selo da Comunidade Europeia, tem um FDA. Então, assim, na parte cirúrgica, a gente procura usar e eleger 3, 4, 5 marcas que são líder no mercado mundial, para que não haja esse problema da falsificação, porque as operadoras, os hospitais, todo mundo precisa reduzir o custo. E às vezes usar uma marca que não tem tanta referência como uma marca que é líder do mercado americano ou europeu, você acaba caindo às vezes num produto de inferior qualidade. Então você consegue, pelo Conselho Federal de Medicina, exigir 3 ou 4 marcas boas para utilizar no seu paciente. E aí a gente fica naquela questão de ver muito as pessoas adquirindo produtos inferiores para obter alguma
questão ali de um status, né? Roupa, falsificação de marcas e tudo mais, para se elevar emocionalmente, né, Leila? Que engraçado isso, mas eu fico assim, olhando tudo isso, a gente está conversando aqui, eu fico que tudo é uma questão de educação, né? Se a gente não pegar na base de educar e a pessoa perceber que ela faz... Sério, como eu estou voltando da China, não estou... Eu só não estou... Não, assim, é porque não é que eu não estou falando se ela é certa ou se ela é errada. É que eu vi experiências lá que eu falei, gente, funciona. E é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é muita gente. Então, se você não tiver umas diretrizes, colocar algumas coisas... E a coisa lá que é muito forte é a educação. É muito forte. É levado muito a sério. Você sabe que lá eles levam a criança, em vez de levar no parque, no final de semana, eles levam na universidade. Olha. Você leva uma criança de 4 anos na universidade e a criança fala assim, então eu quero vir estudar aqui, eu também quero ser isso. Gente, eu falei assim, que coisa incentivo, é muito né? simples, né? Mas, e vou te contar uma coisa, tem em 40 anos, a China estava passando fome, estava uma situação muito triste lá. E eles evoluíram nesses últimos 40 anos. O que aconteceu? A população era muito ignorante. Então chegaram para o presidente e falaram assim, não, nós temos que deixar esses jovens levar. Então, vamos mandar 1.000 chineses para o mundo inteiro estudar e voltar. Ele falou assim, não, mas 1.000 chineses, você mandar 1.000, capaz que nem volte todos. Ele falou assim, então, vamos mandar 10 milhões. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Eles mandam 10 milhões de chineses do mundo inteiro e isso deu uma elevação na China. Então é interessante a gente ver que eu estava vendo agora o governador falando que vai mandar gente brasileiros para fora para estudar fora. Falei, gente, então vamos aprender isso, né? Exatamente. E você sabe que na política da China, na década de 90, eles se intensificaram. A gente vê muitos carros, muitas empresas com muita qualidade vindo da China. Na década de 90, eles incentivaram muito, inclusive a falsificação, para copiar aquilo que de melhor funcionava no mundo e passaram a ser excelência depois de muita repetição. Então, com base nessa repetição, eles se tornaram uma referência em produtos como carro elétrico, enfim, um número de coisas. Você chamou Rodolfo, eu já achei que era comigo. Olha lá, ó, tá vendo? Tá uma confusão aqui hoje com 2 Rodolfos no mesmo estúdio, gente, mas a gente vai conduzindo muito bem. Tem mais uma notícia agora, eu vou pedir para nossa equipe colocar no ar. Má formação de Chiari, a doença neurológica que fez jovem obcecada por viagens ficar presa a uma cama. Doutor Marcelo, o que é a malformação de Chiari? A malformação de Chiari é uma malformação que tem na base do crânio, na parte posterior, em que o estojo ósseo do crânio, ele aperta as estruturas e aí o cerebelo e o tronco cerebral descem pelo forame que tem na base do crânio, chama forame magno. É uma região, é uma abertura na base do crânio por onde passam as estruturas nervosas para descer pela coluna. Nessa região, você tem uma malformação óssea que comprime o tronco cerebral e o cerebelo, fazendo com que essas estruturas do tronco cerebral e do cerebelo estejam mais abaixo desse forame e fiquem apertadas. E isso pode causar déficits neurológicos pela compressão do tronco cerebral pela parte óssea e o cerebelo. E é hereditário? Isso tem um fator hereditário, já é uma malformação óssea que já nasce com a criança. Ótimo. Tá? Isso tem uma incidência muito grande no Nordeste pela colonização holandesa. Então, Olha. assim, existe uma linhagem aí que tem essa questão dessa alteração na base do crânio. E É antigo, então, é isso? bem antigo isso. Desde É uma alteração óssea, uma malformação crânio-cervical, uma malformação da região do crânio com a cervical, em que você tem um estrangulamento dessas estruturas nervosas, e isso é uma alteração congênita que acaba sendo diagnosticada mais na fase adulto-jovem. Então, a partir de quantos? A partir de 19 anos? 19, 20 anos começa a ser diagnosticado. Às vezes por engasgos frequentes, às vezes por alguma alteração de equilíbrio. Tem pacientes que têm só dor de cabeça, tem outros pacientes que têm às vezes uma dificuldade no braço. Então, assim, às vezes na marcha, dependendo do grau de compressão que tem. E tratamento para isso? O tratamento para isso é cirúrgico nos casos em que a compressão é muito intensa, em que há progressão dos sintomas. Então, assim, às vezes a pessoa tem um sintoma leve, faz o exame, tem uma compressão, tem uma malformação de Chiari, mas não é muito intensa. Aí pode ser feito um acompanhamento clínico.
Mas, na maioria das vezes, essa progressão de sintomas faz com que você indique um tratamento cirúrgico. O doutor Marcelo falou uma coisa muito engraçada, né? Algo que aconteceu há tanto tempo, que foi a colonização ali na região de Olinda e Recife pelos holandeses, arrastou uma doença que acaba atacando as pessoas sem que a gente imagine. Então a gente nem imagina, doutora Lígia, que algo que foi feito lá atrás reverbere hoje em dia. É muito engraçado essa questão genética, não é? Com certeza. Sim, e veja a excelência do neurocirurgião, como o doutor Marcelo Perocco. Sempre eu fui fascinada pela neurocirurgia, tive grandes professores bravos, doutor Pimenta. Doutor Pimenta, sim. E eles detêm o conhecimento até, eu diria até metafísico, talvez, né? Porque o neurocirurgião tem ali a vida nas mãos, essas nuances do cérebro que determinam tudo, e a genética, como se transmite a linhagem, uma coisa de 1500 para cá. E então, como a genética interfere no fenótipo, no aspecto físico, na particularidade anatômica, é por isso que eu às vezes lastimo que a medicina também esteja sendo um tanto falsificada em detrimento dos grandes profissionais como o Dr. Marcelo. Mas grandes profissionais e grandes hospitais, eles tomam muito cuidado com o que eles adquirem para trabalhar. O mesmo nós não podemos dizer de alguns hospitais públicos e cooperativas médicas que acabam comprando os produtos legais através de pregão eletrônico. Mas nós temos aqui em São Paulo grandes redes e grandes hospitais e cooperativas para dar exemplo, como é o caso de um São Luís, de um Einstein, de um Sírio-Libanês, de um Oswaldo Cruz, onde você jamais vai encontrar um tipo de problema desse. Só queria fazer um comentário. Claro. O doutor falou da colonização holandesa em Pernambuco, né? Certamente, então, esse problema que acaba acontecendo com as pessoas ali da região ocorre também em Nova York, né? Porque toda aquela turma que estava em Pernambuco, quando os portugueses retomaram, fugiu para fundar Nova Amsterdã, nos Estados Unidos, né? Exatamente. Você sabe que teve um período, para quem não está em casa e desconhece, porque a aula de história das escolas às vezes omite isso ou fala muito pouco, durante mais ou menos 15 anos, a Holanda comandou aquela região do Pernambuco ali. Maurício de Nassau ficou instalado bastante tempo. E depois os portugueses retomaram após a independência, né? O rei voltou a Portugal, a comandar Portugal. Esse período foi quando a Espanha comandava Portugal e deixou o Brasil a esmo. Tem mais notícias? Tem Muito bem, mais gostei uma, da então. aula, da história, adoro essa erudição. Bom, eu adoro esse período da história. Mais uma, vamos pedir agora para colocar no ar. Como aumentar a firmeza da pele? Creme para flacidez funciona? Alguns cremes podem funcionar, principalmente os que tiverem hormônios na sua composição. Existe uma grande... A despeito das mulheres lutarem tanto pela igualdade, eu não gosto de igualdade. Eu gosto de diferenças no indivíduo, cada um com as suas características. O sexo feminino tão diferente do masculino na sua psique. As mulheres são tão fortes, tão bonitas, elas... E elas são bonitas porque elas são fortes, como já disse Madame Chanel, até, les femmes sont fortes quando elas são femininas. Então, as mulheres são fortes quando acentuam a sua feminilidade. E existe um marco divisor que é o cessar da produção de hormônio feminino a partir da menopausa, quando cessa completamente a produção de estrógeno. E o estrógeno é responsável pela firmeza da pele. É claro que outros fatores também influenciam. Então, uma moça loira tem uma pele mais frágil do que uma moça negra ou uma moça até oriental. Temos duas imagens para mostrar sobre flacidez também, né, doutora Lígia? Vamos pedir para a equipe colocar no ar aí agora. Ó, tá aparecendo aí, ó, duas imagens sobre flacidez. Aqui são, tem o braços, braço né? E os joelhos, né? E os joelhos.
São regiões que geralmente apresentam a flacidez e não precisa ir muito longe na idade, não. Acho que Não, não. flacidez Por aparece exemplo, até- o caso dos joelhos ali tem uma grande um determinante importante que é a exposição solar ao longo dos anos. Moças que exageraram um pouco no sol, cria-se um processo de elastose solar, a elastose causada pelo sol, independente da idade. E a flacidez no corpo, outros fatores também determinam, até o estresse influencia pela produção de ACTH, corticoides que abaixam um pouco a firmeza, a fibra colágena. Veja só. Doutora Lígia, a gente falou, a notícia falava sobre os cremes que seriam benéficos para combater a flacidez. Mas a gente sabe que nem todos são assim. Mas existe tratamento para combater isso? Existe. Tanto existem agora até mais modernos, que são os estimuladores injetáveis. São produtos, ácido polilático, nomes como Sculptra, Radiesse, que injetados em leque devolvem, ainda que parcialmente, essa firmeza novamente na pele. E cremes também. Cremes, Podem ajudar. quando não há contraindicação, até cremes com hormônio feminino. E às vezes até quando vem junto uma celulitezinha comum nas brasileiras, que tem o corpo tão atrativo, né? Arredondado, Violão. diferente das nórdicas, um pouco da oxandrolona passada, só topicamente também pode Rodolfo, devolver. o Rodolfo está me chamando para falar para a próxima notícia. Vamos lá, mais uma notícia então. O sucesso é ser feliz. Segundo especialistas, não adianta culpar fatores externos pelo próprio descontentamento. No entanto, as empresas que investem na equipe e têm uma boa cultura organizacional recebem retorno em forma de motivação e produtividade. Leila? Gente do céu, né? Que E coisa aí? maravilhosa. Eu gosto dessa Não é frase, bom? o sucesso é ser feliz. Porque, na realidade, eu digo que a gente nasceu para ser feliz. Se a Exato. gente não está sendo feliz é porque desaprendeu alguma coisa. Olha aquele bebezinho, que lindo. Ele só chora se está com fome, com sede, é um alerta. Mas eu acho que o ser feliz é uma coisa de dentro para fora. E a gente fica falando de felicidade de fora para dentro. O que me faz feliz não é o dinheiro que eu tenho, o carro que eu tenho, a profissão que eu tenho, o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho. Não é isso que me faz feliz. Então, se a sua felicidade depender do exterior, Você nunca vai ser feliz. você não vai entender o que é. Você não entende o que é ser feliz. Porque ser feliz é uma coisa de dentro para fora. Eu acho que é uma escolha. É uma escolha. E eu escolho isso todos os dias. Quando eu durmo e quando eu acordo de manhã. Preciso contar isso rapidinho. Que é o seguinte, quando eu vou dormir de manhã, a vida também não tem ensaio, é uma contínua estreia. Para mim, eu tenho sucesso, eu aprendo. Então, de noite, eu tiro tudo que está modelando silicone da Poderosa, ponho uma camiseta poderosa, uma vela das 8. E de camiseta poderosa, uma vela das 8, o ato final da minha estreia na porta do banheiro assim. Como ela fala depressa. Você viu? Fala mais devagar. E daí eu falo assim, Alexia, aplausos. E a Alexia solta 50 mil pessoas me aplaudindo. E eu vou para a cama, aplausos. Agradecendo, agradecendo. A gratidão é uma coisa maravilhosa. E ela alimenta a felicidade. Eu durmo em agradecimento. E quando eu acordo de manhã e eu vi que eu acordei nesse corpo, Deus está pedindo bis, eu me sinto bisada. E daí, quando eu vou lá com a Alexia, ela fala assim, linda, maravilhosa, vitaminada O e segredo tá poderosa. na Alexa fazendo um elogio. É a você. lógico, gente. Mas tem que aproveitar esses elementos para te... Não, mas Mas vem cá, além disso, a gente tem que aplausar extrair. bom. Não, A gente precisa disso, buscar internamente, né? A dentro. felicidade. É o que eu disse no começo do programa, na hora que eu me engasguei. Nós temos que enxergar o copo sempre meio cheio. É Nós verdade. temos que ter positividade no nosso dia a dia para poder viver bem e criar em volta de nós um bom ambiente, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, para que todas as pessoas tenham também qualidade de vida. a vida né? é um metaverso e quem vê é você. Quer dizer, você pode mudar, não adianta, assim, não adianta pôr óculos, né? A gente que faz essa escolha, né? Muito bem, gente. É isso mesmo. Eu fiquei muito feliz, falando em felicidade, fiquei feliz de estar aqui com vocês, conduzindo Bendita Hora, levando essas notícias e conversando com cada um de vocês aqui. Quero agradecer a doutora Lígia Cogos, o Instagram da doutora Lígia é Lígia Cogos, com K. Ela que é dermatologista. Obrigado, doutora Lígia. Obrigada a você. Muito interessante aqui, convivendo com pessoa tão bem qualificada, pessoas que lidam com a vida e a morte, como o doutor Marcelo,
um verdadeiro galã de filme de ação. O Detetive. Dr. Rodolfo. E a Leila, aqui cheia de entusiasmo. Você me lembrou um pouco aquele entusiasmo que a Hebe, muito amiga minha, tinha. É verdade. Leila Navarro, Instagram, Leila Navarro Oficial. Muito bem, Leila. Obrigado pela presença, viu? Obrigada, agradeço e estou à disposição para vir aqui falar de felicidade. Muito bem, sempre feliz. Dr. Marcelo Pereco, é o Instagram do... Oi, errei de novo? Peroco. Peroco, eu leio E depois do... Ah, tá, Peroco. Dr. Marcelo Peroco, para não errar, o Instagram é o Dr. Marcelo Peroco, com 2 Cs. Tem lá o Instagram. E o site também, drmarceloperoco.com. Obrigado, Dr. Marcelo. Desculpa pelo erro no sobrenome. Não tem problema. Rodolfo, onde a gente vai encontrar as notícias sobre a Associação Brasileira de Combate à Falsificação? Em todos os canais, em todos os portais, porque todo dia nós estamos trabalhando com as autoridades. Se o consumidor tiver alguma dúvida sobre algum produto, pode procurar as redes sociais da BCF, as páginas da associação, fazer a sua denúncia que nós vamos verificar e levar para as autoridades. Parabéns pela condução do programa, foi um prazer estar aqui com tantas pessoas de alto bordo e agradeço a Rede Vida pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Obrigado de você de casa que acompanhou o Bendita Hora. Lembrando, essa ausência do Padre Juarez foi momentânea. Semana que vem ele está de volta e amanhã é o Padre Marcos. Boa tarde a todos vocês. O Bendita Hora fica por aqui. Tchau, tchau. Muito bom. Muito bom. Tinha que ter aplauso no final. Você mandou bem, você mandou...